Sr. Cardon, médico. O Sr. Cardon passará uma parte de sua vida na marinha mercante, como médico de um baleeiro. 160 e ali havia adquirido hábitos e ideias um pouco materialistas e indo viver na aldeia de J e exercia a modesta profissão de médico do campo. Há algum tempo ele obtivera a certeza de que era portador de uma hipertrofia do coração, e, sabendo que essa doença é incurável, a ideia da morte o lançava em uma inquietante melancolia da qual nada podia afastá-lo. 2 meses antes, aproximadamente, ele predisse o dia certo da sua morte, quando se viu perto de morrer, reuniu a família em torno dele, para lhe dizer o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam juntos à volta do seu leito, ou no momento em que sua mulher tentou levantá-lo, ele se vergou, tornando-se de uma lividez cadavérica, seus olhos se fecharam, e pensaram que estava morto. Sua mulher, para esconder esse espetáculo aos filhos, colocou-se diante dele. Após alguns minutos, ele reabriu os olhos, sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou uma expressão de radiosa beatitude, e ele exclamou: Vó! Meus filhos, como é belo, como é sublime! Oh! A morte, e que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma se elevar bem alto, muito alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não receeis a morte, ela é a libertação. Não posso descrever a magnificência do que vi nem as impressões experimentadas por mim. Mas vós não o poderíeis compreender. Ó! Meus filhos, procedeis sempre de maneira a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem, viveis segundo a caridade, se tiverdes alguma coisa, dai uma parte àqueles que têm falta do necessário. Minha querida mulher, eu te deixo numa situação que não é favorável, temos dinheiro para receber, mas, eu te suplico, não atormentes aqueles que nos devem, se estão em dificuldades, espera que possam pagar, e aqueles que não puderem fazê-lo, perdoa, ou Deus te recompensará por isso. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sê sempre um homem honesto e não faças nada que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que era de minha mãe, não a deixes nunca, e que ela te lembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós, não sejais vaidosos nem orgulhosos, perdoai aos vossos inimigos, se quereis que Deus vos perdoe, e depois, fazendo seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos sobre eles e acrescentou: meus filhos, eu vos abençoo. E seus olhos se fecharam, desta vez para sempre, mas sua fisionomia conservou uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma grande quantidade de pessoas veio contemplá-lo com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, então, pensamos que uma evocação podia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo em que seria útil ao espírito. Evocação. R. Estou perto de vós. P. Contaram-nos vossos últimos momentos que nos encheram de admiração. Poderíeis ser bastante generoso para nos descrever, melhor do que o fizestes, o que vistes no intervalo do que se poderia chamar vossas 2 mortes. R. O que eu vi, e poderíeis vós compreender o que vi? Não sei, porque eu não conseguiria encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante alguns instantes em que me foi possível deixar meus restos mortais. P. Tendes ideia de onde estivestes? É longe da Terra, em um outro planeta, ou no espaço? R. O espírito não conhece o valor das distâncias do mesmo modo que as considerais. Levado não sei por qual agente maravilhoso, eu vi o esplendor de um céu como apenas em sonhos poderia se realizar. Esse trajeto através do infinito foi feito tão rapidamente que eu não posso dizer com precisão o tempo que meu espírito gastou com ele. P. Atualmente desfrutais da felicidade que entrevistes? R. Não, bem que eu queria poder desfrutá-la, mas Deus não pode recompensar-me assim. Eu me revoltei muitas vezes contra os pensamentos benignos que meu coração ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é nosso impulso inteligente, divino. Para mim a imortalidade da alma era uma ficção adequada a seduzir as naturezas pouco elevadas, no entanto, o nada me apavorava, porque muitas vezes amaldiçoei esse agente misterioso que fere sempre e sempre.
A filosofia me havia perturbado os sentidos sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. P. Por ocasião da vossa verdadeira morte, logo reconhecestes o estado em que vos encontráveis? R. Não, ou só reconheci durante a transição que meu espírito sofreu para percorrer os lugares etéreos, ou mais, após a morte real, não, ou foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus concederá-me uma graça, pela seguinte razão: de minha incredulidade inicial não mais existia, o antes da minha morte, eu passará a acreditar porque, depois de haver investigado cientificamente a matéria pesada que me fazia definhar, eu encontrara, ao final das razões terrestres, apenas a razão divina, ela me havia inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bendizia o que antes amaldiçoara, o fim me parecia a libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh! Que suprema consolação na prece, que proporciona emoções que não se podem exprimir por palavras. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial, por ela eu compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, considerando minhas boas ações, desejou me recompensar antes de terminar a minha encarnação. P. Poderíamos dizer que estáveis morto na primeira vez? R. Sim e não, por tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne morreria, ou porém, retomando a posse da minha morada terrestre, a vida retornou ao corpo que sofrerá uma transição, um sono. P. Nesse momento sentíeis os laços que vos prendiam ao vosso corpo? R. Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de romper, é preciso o último estremecimento da carne para que ele possa entrar na sua vida natural. P. Como foi que, por ocasião da vossa morte aparente durante alguns minutos, vosso espírito pôde se libertar instantaneamente sem perturbação, enquanto que a morte real foi seguida de uma perturbação por vários dias? Parece que no primeiro caso, com os laços entre a alma e o corpo subsistindo mais que no segundo, o desligamento devia ser mais lento, mas o que aconteceu foi o contrário. R. Muitas vezes fazeis a evocação de um espírito encarnado, e dele recebeis respostas reais, e eu me encontrava na condição desses espíritos. Deus me chamava, e seus servidores me diziam: vinde, e eu obedeci, e agradeço a Deus pela graça especial que ele me concedeu, pude ver o infinito da sua grandeza e compreendê-la. Obrigado a vós que me permitistes, antes da morte real, instruir meus parentes para que todos tenham boas e justas encarnações. P. De onde vinham as belas palavras que, após o vosso retorno à vida, dirigistes à vossa família? R. Elas eram o reflexo do que eu tinha visto e entendido, os bons espíritos inspiravam minhas palavras e animavam minha fisionomia. P. Que impressão acreditais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e em vossos filhos em particular? Rua surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa, por mais ingratos que possam ser, os filhos, diante da encarnação que se finda, sempre se inclinam. Se pudéssemos perscrutar o coração dos filhos, junto a um túmulo entreaberto, veríamos apenas sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos: tremeis se estáis em dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e eu vos asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditaram nas palavras que pronunciei antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. P. Dissestes que não desfrutais da felicidade que entrevistes, e então sois infeliz? R. Não, já que eu acreditava antes de morrer, e isto de alma e de consciência. A dor constrange neste mundo, mas fortalece para o futuro espiritual. Observai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele, e estou certo sobre o caminho da perfeição, e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside vossos destinos. Essa troca fraternal é a caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. P. Quereis dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? R. Peço a todos os meus para crerem em Deus poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana.
Peço que se lembrem de que se pode dar pouco, o óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito, mesmo dando pouco, é preciso que o rico dê muito e frequentemente para merecer tanto quanto o pobre. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações, é crer que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo nunca de todas as vaidades pueris. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabei aceitá-las corajosamente, refletindo que Deus as vê. Dizei frequentemente esta prece, Deus de amor e de bondade, que tudo nos dás sempre, concedei-nos essa força que não recua diante de nenhuma aflição, tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra para melhor vos compreender e vos amar. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.